No mundo repleto de riquezas e impérios, algumas figuras se destacam pela grandiosidade de suas fortunas em suas respectivas épocas. De Mansa Musa, o soberano africano cuja riqueza era tão vasta que desafiava a compreensão, a John Davison Rockefeller, o magnata do petróleo que controlava a economia de uma nação. Cada personagem é um elo em uma corrente de poder e influência. Entre lendas e legados, aqui estão as 5 pessoas mais ricas da história, cujos nomes ecoam através dos séculos. Na 5ª posição temos John Davison Rockefeller. Ele é uma figura icônica cuja influência ressoa até os dias de hoje. Sua ascensão ao controle quase monopolístico da produção de petróleo nos Estados Unidos durante o final do século XIX o colocou no centro dos negócios e da economia global. Ao consolidar seu império petrolífero através da Standard Oil, Rockefeller não apenas acumulou uma fortuna inimaginável, mas também moldou o curso da indústria do petróleo e da economia americana. O controle de 90% da produção de petróleo nos Estados Unidos conferiu a Rockefeller um poder sem precedentes, permitindo-lhe ditar preços, influenciar políticas governamentais e moldar o destino de empresas rivais. Sua estratégia agressiva de aquisição e integração vertical estabeleceu um padrão para o desenvolvimento corporativo e definiu os limites da competição nos negócios. A fortuna de John Rockefeller foi verdadeiramente monumental e incomparável para sua época. Em seu auge, em 1918, sua riqueza foi estimada em 1,5 bilhão de dólares. Para se ter uma ideia do seu tamanho, isso representava 2% do PIB dos Estados Unidos. Se converter este valor para os dias atuais, Rockefeller seria dono de uma fortuna estimada em 400 bilhões de dólares. Essa fortuna colossal foi principalmente acumulada através da Standard Oil, a empresa fundada por Rockefeller que se tornou o maior império petrolífero do mundo na época. Controlando cerca de 90% da produção de petróleo nos Estados Unidos no final do século XIX, Rockefeller não apenas acumulou uma riqueza inimaginável, mas também dominou o setor petrolífero e exerceu um controle significativo sobre a economia americana. Na 4ª posição temos Andrew Carnegie, o magnata da indústria ferroviária e um dos homens mais ricos da história americana. Construiu uma fortuna impressionante durante a era industrial do final do século XIX. Nascido na Escócia, Carnegie imigrou para os Estados Unidos e encontrou seu caminho para o sucesso através de seus talentos empreendedores e visão de negócios. Sua fortuna atingiu seu ápice em 1901, quando ele vendeu sua empresa, a US Steel, por 480 milhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, esse valor representava cerca de 2,1% do PIB dos Estados Unidos na época. Hoje, ajustado pela inflação e pela valorização dos ativos ao longo do tempo, essa quantia equivaleria a aproximadamente 500 bilhões de dólares. A ascensão meteórica de Carnegie foi impulsionada por sua expertise e ele foi capaz de identificar oportunidades de investimento lucrativas e tomar decisões estratégicas que o levaram a acumular uma fortuna incomparável. Sua habilidade de negociação e sua capacidade de liderança foram fundamentais para o sucesso de suas empreitadas empresariais. No entanto, o legado de Carnegie vai além de sua fortuna pessoal. Ele é lembrado não apenas como um dos homens mais ricos da história, mas também como um filantropo generoso. Carnegie dedicou uma parte significativa de sua riqueza à construção de bibliotecas públicas, instituições educacionais e outras obras de caridade, deixando um impacto duradouro na sociedade americana. Na 3ª posição temos Joseph Stalin, o ditador que governou a União Soviética com mão de ferro durante grande parte do século XX, pode não ter acumulado uma fortuna pessoal comparável aos magnatas industriais, mas seu controle sobre a economia soviética lhe conferiu um poder incomparável. Nascido em 1878, Stalin ascendeu ao poder após a morte de Lenin em 1924, consolidando seu domínio sobre o país através de purgas políticas e um regime autoritário. Embora seja difícil quantificar sua riqueza pessoal, o controle total de Stalin sobre a economia soviética era vasto. O PIB da União Soviética sob seu governo era estimado em cerca de 7,5 trilhões de dólares nos dias de hoje, representando uma fatia significativa das riquezas mundiais na época. Seu controle sobre recursos naturais,
indústrias e terras era absoluto, permitindo-lhe ditar políticas econômicas e sociais que moldaram o destino de milhões de pessoas. Stalin é lembrado não apenas por sua influência econômica, mas também por seu regime totalitário e repressivo. Durante seu governo, milhões de pessoas foram perseguidas, presas e executadas por motivos políticos, em um período sombrio conhecido como o Grande Expurgo. Seu nome continua a evocar debates e controvérsias sobre os limites do poder do Estado e os direitos humanos. Na segunda posição temos Augusto César, o arquiteto do Império Romano. Ele é uma figura lendária que deixou um legado duradouro na história mundial. Nascido em 63 a.C. e falecido em 14 d.C., Augusto não apenas fundou o Império Romano, mas também desempenhou um papel fundamental em sua expansão e consolidação como uma das maiores potências do mundo antigo. Embora seja difícil quantificar sua fortuna pessoal em termos modernos, a riqueza de Augusto estava intrinsecamente ligada ao vasto território controlado pelo Império Romano. Estima-se que, durante seu reinado, o Império Romano correspondia a cerca de 25% a 30% do produto interno bruto mundial, o que o colocava no centro das atividades econômicas e comerciais da época. Augusto era conhecido por acumular uma parte significativa das riquezas de Roma em suas mãos. Sua influência econômica era tão vasta quanto seu poder político, e sua capacidade de manipular recursos e tributos contribuiu para a estabilidade financeira do império durante seu reinado. Além disso, Augusto deixou um legado econômico e cultural duradouro que ainda ressoa até os dias de hoje. Seu reinado foi marcado por um período de relativa paz e prosperidade conhecido como a Pax Romana, durante o qual o comércio, a arte e a arquitetura floresceram em todo o império. Se você está gostando deste vídeo e quer apoiar o crescimento deste canal, torne-se membro hoje mesmo. Clique no botão Seja Membro abaixo do vídeo e faça parte da nossa comunidade de apoiadores. Na primeira posição temos Mansa Musa, o legendário imperador do Mali. É uma figura cuja riqueza e poder transcendem os limites do tempo. Vivendo entre 1280 e 1337, Mansa Musa dominava uma vasta extensão de território que abrigava a área de maior produção de ouro do mundo na época. Sua fortuna era tão colossal que as pessoas da época mal podiam compreender a extensão de seus bens. Estimativas modernas sugerem que sua riqueza poderia ultrapassar os impressionantes 15,2 trilhões de reais nos dias de hoje, fazendo dele, possivelmente, o homem mais rico que já existiu. O controle de Mansa Musa sobre a produção de ouro não apenas o tornou incrivelmente rico, mas também conferiu-lhe um poder político e econômico sem precedentes na região. Sua influência se estendia por vastas áreas, e seu reino era um centro de comércio, cultura e prosperidade. Além de sua vasta riqueza, Mansa Musa também é lembrado por suas peregrinações a Meca, que ficaram famosas por sua generosidade extravagante. Durante suas viagens, ele distribuía ouro e presentes luxuosos em quantidades tão grandes que desequilibrava as economias locais por onde passava. Queremos ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo compartilhando o que achou deste vídeo.